Olá, salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Eu sou o Padre Newton, então seja bem-vindo mais uma vez aqui aos canais do Centro Senhora da Luz. Hoje nós estamos aqui para trazer algumas respostas católicas. Muitas perguntas nos são feitas e trouxemos alguma delas para trabalhar e responder aqui para vocês, né? A primeira pergunta é a seguinte: como funciona o culto aos santos na Igreja Católica? Para falar disso é preciso esclarecer uma diferença entre duas palavras que são gregas, que estão presentes no Novo Testamento, que bem sabe que o Novo Testamento, no seu original mais antigo, os pergaminhos e manuscritos estão em grego, né? É um grego chamado koiné, é um grego mais popular. As duas palavras são eidolon e eikon. Olha que interessante. Eidolon e eikon. Traduzindo, ídolo e ícone. Todas as duas palavras fazem respeito à imagem, porém trazem uma diferença profunda. Olha bem, eidolon ou ídolo é uma imagem de uma criatura que é colocada no lugar de Deus. Isso é obviamente condenado no Antigo e no Novo Testamento. Ídolo é uma imagem de uma criatura que é colocada no lugar de Deus. Então, já é óbvio que eu considero aquele ídolo, aquela imagem como Deus. Entende? Agora, ícone, eikon. Ícone é imagem, só que é uma imagem de uma criatura, é uma imagem de uma pessoa que não coloco no lugar de Deus, mas que me remete a Deus, é como uma janela aberta para Deus. Deu para entender a diferença? O ídolo coloca-se no lugar de Deus, isso é proibido na Bíblia inteira. O ícone, ele me remete para Deus. Quando nós veneramos, e a palavra correta na Igreja Católica é essa, veneração dos santos, o culto aos santos é no sentido do ícone e não do ídolo. O santo não é para mim no lugar de Deus. Pelo contrário, ele me remete a Deus. É como se a vida daquele irmão ou daquela irmã fosse transparente para Deus, vamos assim dizer. Que eu olho para ele e tudo nele me remete a Deus. Então é nesse sentido. Tudo pode ser uma janela para Deus. E aqueles que a igreja chama de santos são homens, mulheres que viveram a sua intimidade e a sua radicalidade no amor a Deus e no amor aos irmãos. Então a sua vida, os seus gestos, tudo fala de Deus e remete para Deus. Então, nesse sentido, o culto é lícito. O culto aos santos é lícito. Por quê? Quando eu me ajoelho diante de um santo, quando eu oro diante dele, quando eu peço a intercessão dele, eu estou me direcionando para Deus. Quando eu tenho a devoção, né, por exemplo, eu tenho devoção a São José, quer dizer que diante de São José, as virtudes e a história daquele homem remete para Deus. A devoção é sempre a Cristo, a devoção é sempre a Deus. E o santo é essa janela aberta para Deus. E desses santos, o culto maior nós entregamos à Virgem Maria. Por quê? Ela é mãe do Cristo, mãe de Jesus. Jesus nos deu como nossa mãe. E quando ela disse o seu sim, porque Deus quis o consentimento dela para o verbo se fazer carne. A redenção começou na encarnação. Então, quando ela disse seu sim, ela se tornou participante da missão do Filho. Ela não é Deus, não é uma criatura, mas pela sua participação no mistério da encarnação, quando ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, então ela se tornou participante da missão do Filho. E aos pés da cruz, Jesus dá um passo a mais. Mulher, eis teu filho, filho, eis tua mãe. O culto aos santos, no grego, é chamado de doulia. É um culto de respeito, veneração.
a de Maria é chamada hiperdulia, que é acima dos santos. Então, se eu for falar numa hierarquia para vocês, acima de todos os santos, a Virgem Maria. Em segundo lugar, São José, por ser esposo de Maria e pai de Jesus. E em terceiro lugar, todos os santos. Nós, então, os olhamos como janelas para Deus, o seu exemplo de vida e a sua intercessão. E, então, nesse sentido, agora, a única questão que você deve observar depende da pessoa. Como que eu olho para o santo? Se eu me ajoelho diante da imagem do santo, rezando para ele como se ele fosse Deus, o que não é próprio de nós católicos, aí sim é uma idolatria, porque o santo deixou de ser ícone e se tornou ídolos. Quer dizer, aquilo é Deus. É muito comum ver essa confusão. É uma discussão grande entre nós, os protestantes, muitas vezes por causa disso, mas lembra bem disso. Ídolo substitui Deus, ícone aponta para Deus. Então, amém. A segunda pergunta, que aliás é muito comum, a pergunta que é feita, um cristão, um católico, pode jogar jogos de azar? É uma pergunta até interessante. E muitas vezes a resposta não é muito simples. Nós remetemos ao Catecismo da Igreja Católica. É o parágrafo 2413. Ele vai dizer assim, resumindo, vou pegar só um trechinho. Os jogos de azar, jogos de carta, etc., e as apostas não são em si mesmas contrárias à justiça. Em si mesmas não são contrárias à justiça. Olha que interessante. Vai dizer, inspirado no catecismo, por exemplo, loteria. O que é uma loteria? É um contrato. É um contrato onde, mediante um pagamento irrisório, você contrata o direito de concorrer a um prêmio muito maior do que o valor apostado. Então, nesse sentido, por exemplo, a rifa, o bingo, a tômbola, outros jogos parecidos com esses, que têm um caráter de contrato, o juízo moral é o mesmo. Em si mesmo, não são contrários à justiça. Agora, tem que se observar duas coisas para que eles sejam moralmente lícitos. Primeiro, da parte daquele que organiza o jogo. Quem está organizando o jogo? Não faça fraude. Que não haja para eles uma recompensa extremamente alta, fraudulenta. Segundo, da parte dos apostadores. Não se privem daquilo que é necessário para as suas necessidades. O problema vai incorrer no vício. E além disso, dessa questão do moralmente lícito ou não, aí entra uma outra questão, porque em si não é contrário à justiça. Então vocês estão vendo que depende. Depende de quem organiza o jogo e depende de quem aposta. Quem organiza não está usando de fraude. É um serviço, né? Eu cobro R$2, você concorre a 20 mil. É um contrato. Rifa e outras coisas. Eu pago tantos reais e estou concorrendo a tal prêmio. É um contrato. Em si, não é ilícito desde que quem organiza não faça fraude e quem aposte não deixe de comprar o necessário para si e para a família para apostar. Agora, além disso, incorre em uma questão, é aconselhável espiritualmente ou não esses jogos? Porque existe o risco de alimentar a ambição pelas riquezas e desvalorizar o trabalho. Aí, além da questão de justiça, entra uma outra questão espiritual. Incorre no próprio vício e no próprio apego às riquezas. Né? Por que você busca isso? Por que você aposta nisso? É chamado jogo de azar porque depende de uma questão de sorte. Então, a maioria das vezes você vai gastar dinheiro, não vai ganhar nada. Mas esmagadora maioria das questões, né? Mas o que pode se dizer assim? Então, olha o catecismo, parágrafo 2413. Em si não é contrário à justiça, mas depende de quem organiza e de quem aposta. E do que está por trás das suas intenções, o que eu intenciono aqui?
é uma ambição pela riqueza, me leva até a diminuir o amor pelo trabalho, aumentar uma vida ociosa, na esperança de que meu sustento vai cair do céu, aí é problema. Aí é moralmente, é espiritualmente ilícito da parte daquele que aposta, né? Então, isso é um pouco do que nós podemos responder. Uma pergunta que é muito interessante e que muitas vezes, como é a presença de Jesus na Eucaristia, como é que acontece a transubstanciação, o que é a presença real e a transubstanciação? Olha, a Eucaristia, nós na igreja sempre ensinamos, e o que nós recebemos, nós transmitimos, que no momento da missa, que é chamado de consagração, pão e vinho, com as palavras proferidas, se torna corpo e sangue de Jesus. Isso é chamado de presença real. Não porque as outras presenças não sejam reais. Veja bem, numa encíclica de Paulo VI, né, Mysterium Fidei, ele vai dizer, quando dois ou mais irmãos estão falando de Cristo, ele está presente no meio deles, é uma presença pneumática, espiritual. Quando você lê a palavra de Deus, ele está presente, ele é uma presença espiritual. Quando você vai visitar um irmão necessitado em nome de Cristo, ele está presente ali. Então essas presenças são reais. Mas na Eucaristia, é uma presença real e eucarística, não só nesse sentido espiritual, ele está de corpo, alma e divindade presente. É uma presença plena fisicamente. É até interessante lembrar disso, porque esse termo transubstanciação, esse termo só foi aparecer no século XI e XII. Aí muitos criticam a igreja por dizer que ele inventou isso no século XI e do século XII. Não. Desde as primeiras comunidades sobre os apóstolos, eles já tinham essa noção. Por quê? Pensa bem, quando Jesus está na ceia, o que ele diz? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus sabia o que estava dizendo, ele sabia da cultura, do tempo, do ambiente religioso daqueles homens que estavam ali naquela mesa, e ele disse as palavras corretas. Isto é, quer dizer, isso não, você acha que Jesus não poderia dizer, isso aqui representa o meu corpo? Esse seria outro nível. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em cima desse texto, vai percebendo, inclusive nas cartas de Paulo, né, uma das quais, primeira carta a Coríntios, né, salvo engano, tem um trecho que é o mais antigo trecho escrito no Novo Testamento, por volta do ano 50, ele já vai dizer nas palavras. Então, olha só, foi no século XI e XII que foi cunhado esse termo, transubstanciação. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque ao longo dos séculos que os padres, os leigos, os teólogos e os santos vão crescendo no entendimento da verdade. Então, que eles foram crescendo no entendimento do que significa que pão e vinho se tornam corpo e sangue. E segundo, que é a razão mais forte, é porque apareceram muitas heresias. No primeiro milênio, não havia heresias eucarísticas, então não tinha necessidade. Ele sabia que pão e vinho, na mesa, e depois das orações e das palavras do Senhor, se tornavam corpo e sangue, sem precisar falar disso. Mas a partir do segundo milênio surgiram heresias. Começaram a dizer que a presença real era só símbolo, era só tal coisa, então a igreja teve que se pronunciar. E um exemplo interessante disso, olha, em 1079 aconteceu um concílio regional em Roma, que ele recolheu certos dados da tradição e pronunciou a seguinte profissão de fé, que eu leio para vocês. Essa citação foi tirada do livro Denzinger, no número 700, Enchiridion Denzinger, que é um compêndio, uma súmula dos principais pontos, dos grandes documentos dos concílios e dos papas ao longo dos séculos.
Abre aspas, intimamente creio e abertamente confesso que o pão e o vinho, colocados sobre o altar, mediante o mistério da oração sagrada e as palavras do nosso Redentor, se convertem substancialmente na verdadeira, própria e vivificante carne e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois da consagração ao verdadeiro corpo de Cristo, o qual nasceu da Virgem, foi oferecido para a salvação do mundo, pendurado na cruz, e ora está sentado à direita do Pai. Há também o verdadeiro sangue de Cristo, que jorrou do seu lado, na propriedade da sua natureza e na realidade da sua substância. Olha o que está sendo dito aqui. A igreja usou da filosofia aristotélica, porque não encontrou, até os dias de hoje, não existe uma outra palavra e um outro modus filosófico grande o suficiente para falar do mistério todo que acontece. Transubstanciação. Nós falamos de matéria e forma. A matéria, duas coisas faz o sacramento, matéria e forma. A matéria, por exemplo, da Eucaristia é pão e vinho. Então é necessário que seja pão e vinho. Por quê? É a mesma que Jesus usou na sua ceia. Posso usar, padre, café e pipoca? Não. É pão e vinho. E as palavras? Vocês já observaram como que o padre fala? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Não sou eu. Eu estou falando em persona Christi na celebração. Então são as palavras de Cristo, que são a forma. Com a matéria, pão e vinho, e com a forma, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É o próprio Cristo, pelo Pai, na unidade do Espírito Santo, que faz com que aconteça a graça do sacramento. Já não é mais a natureza. O próprio Verbo encarnado, ressuscitado, glorioso, pelo poder do Espírito Santo na glória do Pai, que transforma aquilo que é natural. Tentando explicar um pouco, que é mais difícil compreender isso, nós dizemos que, por exemplo, vamos falar do pão. O pão tem um gosto que lhe é próprio, tem uma cor que lhe é própria, tem várias formas. É aquilo que os nossos sentidos percebem, não é tudo que os sentidos percebem. Tato, olfato, paladar, né, e etc. Tudo que os sentidos percebem são características do pão, entende? Na linguagem aristotélico-tomista, são o que nós chamamos de acidentes, são características que se acrescentam àquele ser, mas não o definem, entende? O gosto do pão define o pão? A identidade do pão? Não, ele é pão, pode ser pão doce, pão salgado, pão azedo, né? A forma dele pode ser quadrado, pode ser triangular, o seu desenho, mas existe uma coisa que é a identidade do pão, é a substância. Veja bem, quando acontece a consagração, o que é uma transubstanciação? Que o pão e o vinho que estão na minha frente deixam de ser substância de pão e vinho e se torna substância do corpo e do sangue. Mas é óbvio que os nossos sentidos só vão perceber o quê? As características, os acidentes. Então os nossos sentidos só vão perceber o gosto do pão, o cheiro do pão, a forma do pão. Mas depois da consagração é corpo e sangue. Por isso que já tentaram usar muitas palavras. Transsignificação, transubstantivação. Inclusive Lutero, por exemplo. Lutero parece que usou um termo que é consubstanciação, que é complexo também. Quer dizer que ali no pão existe substância de pão e substância do corpo de Cristo e do sangue. Terminou a celebração, só fica a substância do pão. Isso aí é condenado, como heresia, né? Inclusive apostasia. Transubstanciação é isso. A substância muda. Não tem como você perceber a substância pelos sentidos. Os seus sentidos percebem as características,
a cor, o gosto, a textura, entende? Isso para dizer que não é só um símbolo. Na hóstia e no vinho tem que ter essas duas questões, tem que ter pão e vinho e tem que ter a forma. O que é a forma? São as palavras de Cristo, porque são as palavras dele, a oração dele, que faz com que aconteça a graça. Em outras palavras, não é o padre que faz o pão e vinho se tornar corpo e sangue, é o próprio Cristo. Nós estamos na persona Christi. Então, devido às heresias, foi só no século XI e século XII que se cunhou esse termo, transubstanciação, para proteger e defender o depósito de fé da igreja, porque muitos já estavam dizendo que era só um símbolo, era só essas coisas. Mas desde os primórdios das primeiras comunidades, eles tinham consciência disso, né? Que era o corpo e sangue. Então, isso que nós chamamos de presença real. Os nossos sentidos vão nos mostrar que é pão e vinho, mas a substância, após a consagração, deixa de ser pão e vinho e se torna corpo e sangue de Cristo. É Ele todo inteiro, corpo, alma e divindade. Na hóstia consagrada e no vinho consagrado, que é corpo e sangue, não é só uma presença espiritual, não é só uma presença pneumatológica, Ele todo inteiro, pela força sacramental. Como eu disse para vocês, vocês não vão ver o Cristo lá deitado. Vocês vão ver um pão e vinho, mas a substância é corpo e sangue. Por isso que não se comunga de qualquer maneira, né? Agora, uma outra pergunta, para a gente finalizar. Padre, um católico pode ser cremado? Pode fazer a cremação? Olha, primeiro, vamos dizer, em 6 pontos, nós podemos resumir essa resposta sobre é possível cremação ou não. Na maior parte da história, a igreja só permitiu o enterro dos corpos após a morte. Por quê? Para melhor representar a esperança na ressurreição. É o que a igreja sempre recomendou. É o sepultamento dos corpos. Agora, houve um período na história, segundo, especialmente após a Revolução Francesa, foi no século XVIII, que a igreja intensificou a proibição de cremar os corpos. Durante o período houve uma grande campanha contra a fé cristã e começou a se propagar a cremação dos corpos com outro sentido. É para desvirtuar a fé, a igreja proibiu severamente. É só enterrar os corpos. Porém, o Concílio Vaticano II trouxe essa possibilidade. Os católicos que desejassem ter seus corpos cremados após a morte. Porque existem certas situações que se faz necessária. É o lugar onde existe uma grande população, onde não há espaço suficiente para enterrar os corpos. Então, é possível, né? Agora, quarto, mesmo orientando que a cremação é uma possibilidade digna do destino dos corpos dos irmãos falecidos após a morte, a igreja ensina que deve-se observar o seguinte. Primeiro, as cinzas não podem ser espalhadas. Quer dizer, eu não vou fazer a cremação, pegar a cinza e jogar numa montanha, na lagoa, onde é que meu pai gostava de pescar, ou no meu jardim. Não. Segundo, não pode ser mantida em casa. Então, deve ser guardada no lugar sagrado, apropriado, aprovado pela igreja. Um espaço próprio criado para isso, né? Então, olha, interessante, quer dizer, é possível cremar? Sim, desde que se observe isso. É um caso necessário? Sim. Onde que essas cinzas vão ficar? O crematório tem uma capela especial consagrada, a urna vai ficar lá com o nome, e é possível que eu vá venerar sim, que eu vou lá orar, guardar memória
não é venerar não, desculpa, guardar a memória dos irmãos falecidos. É o lugar onde eu possa reverenciar e rezar na memória daqueles que caminharam entre nós. Julgar cinzas na natureza não é parte da nossa crença católica. É algo no outro sentido, quer dizer que o indivíduo se dissolve no todo, aí eu jogo a cinza, pronto, sumiu, acabou. A parte se juntou no todo, não é isso que nós cremos, entende? Então a quinta questão é essa, deve ter um lugar que serve de memória, onde eu possa ir visitar, um lugar sagrado, não é um depósito não, sabe? O crematório tem uma capela própria, a diocese tem uma capela própria para isso, eu chego lá e deposito a urna com as cinzas. Ótimo. E sexto e por último, orienta que a cremação, a igreja aconselha que onde seja possível o sepultamento dos corpos, que assim seja feito, como recordação do próprio Cristo, né? Cujo corpo foi colocado no sepulcro. E mesmo também, né, onde todos os primeiros cristãos mártires, cujos corpos eram sepultados nas catacumbas. Então, a igreja abre um precedente, é possível. Mas é aconselhável, onde haja essa possibilidade, enterrar o corpo, como sinal de pertença a Cristo, seguindo o gesto dele no sepulcro, dos mártires nas catacumbas. Agora, de acordo com certas necessidades, é possível cremar, desde que não se sigam os ritos chamados entre nós pagãos, jogar cinzas, guardar em casa, tem que lugar, existe um lugar apropriado, que seja sagrado, que seja como uma capela, nem guardar num depósito, né? Em alguns países estrangeiros, guarda num baú, enfia numa caixa e joga assim no guarda-roupa. Aí de vez em quando vai lá e tira aquele negócio. Não, é um lugar de memorial, né? Então, essas são as nossas respostas católicas de hoje. E nós vamos estar juntos muitas vezes. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos ilumine pela intercessão de Nossa Senhora da Luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.